partir do versículo 1. As pessoas que estão aí nas redes sociais, estamos falando sobre o cristão e as finanças, né? 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro ou ganho, né? Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mantendo-se diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Podemos dizer amém? Muito bem. Então, irmãos, está aqui algumas instruções do apóstolo Paulo ao seu filho na fé e obreiro Timóteo, né? Sobre várias questões, sobre questões de submissão às autoridades, né? Reciprocidade entre patrões e funcionários e servos, né? Tanto o patrão sendo justo como o servo também. Tudo isso nós precisamos praticar, né? E falando sobre questões de finanças, dinheiro, que é algo que geralmente mexe muito, né, com o ser humano. O ser humano, ele é propenso a estar muito envolvido, é muito inerente ao ser humano questões de dinheiro, né? Inclusive, me parece que principalmente o brasileiro, ele só aprende algumas coisas quando mexe no bolso dele, né? Quando multa, quando se dá algum tipo de punição envolvendo dinheiro. Enquanto vai falando, vai orientando, vai fazendo campanhas, parece que não se dá a atenção necessária, né? Mas mexeu no bolso, então as pessoas começam a recuar. E a Bíblia, irmãos, ela nos orienta sobre todas as questões da vida, inclusive também sobre dinheiro. E existe na Bíblia, como eu falei aqui na semana passada, muitas promessas
né, e muitos textos que nos ensinam sobre questões financeiras e sobre também a questão de prosperidade e bênçãos para aqueles que são fiéis. Existe um exagero muito grande? Existe, mas a prosperidade bíblica ela é real e nem sempre ela está envolvida com questões financeiras. Ela pode estar envolvida com questões de família, bem-estar da família, né? E uma série de coisas, uma gama de coisas, mas a Bíblia também fala muito sobre dinheiro. E a semana passada eu já dei um panorama aqui sobre o dízimo, mostrando que o dízimo não é algo da antiga aliança, como muitos querem colocar, né, para negligenciar o dízimo, que o dízimo realmente é também algo a ser praticado na nova aliança, até porque é um princípio que foi estabelecido antes da lei, lá em Gênesis 14, quando o próprio Abraão entregou o dízimo de tudo a um personagem chamado Melquisedeque, que nós já explicamos para os irmãos que ele representa o próprio Cristo, ele é um tipo de Cristo, e existem muitas promessas e recompensas para aqueles que são fiéis. Expliquei a semana passada aqui também, estou recapitulando, a consequência que existe para quem não entrega o dízimo, que é maior do que para a igreja que não recebe, porque a igreja, quando ela não recebe o dízimo, ela fica desprovida, né, de ter aquele dinheiro, aquele dízimo para poder cumprir os seus compromissos. Mas para a pessoa que não entrega, existem consequências. Nós vamos estar falando também no decorrer desse estudo. E também nós paramos justamente semana passada para falar com os irmãos quem é a pessoa que deve ser entregue o dízimo. Quem são as pessoas responsáveis para que eu entregue o dízimo? Né, o dízimo, também explicamos que nós não sabemos por que Deus estabeleceu esses 10%. Poderia ser uma outra proporção, não sabemos. Essas leis elas são suprarracionais, estão acima do nosso entendimento. Está escrito aqui, 10%. Ele não explicou por que é 10%. Também não precisa explicar tudo, né? Deus não vai explicar tudo. Deus não vai explicar para nós, porque está tendo essa crise aí no mundo agora, né? O certo, irmãos, é que me parece que essa crise ela foi desencadeada por algum tipo de negligência do ser humano. Não está bem certo isso ainda, mas é quase certo que sim, né? Pessoas que são negligentes na alimentação, em vários tipos, em questões sanitárias, né? Enfim, bom, qual a pessoa correta de eu chegar a entregar o meu dízimo? Segundo a Escritura Sagrada, segundo a Bíblia, o dízimo deve ser entregue ao tesoureiro da igreja, alguém que é responsável para administrar aquilo que não é dele, né? Porque se alguém está administrando aquilo que não é dele, que é algo que os irmãos trazem com fidelidade, e estiver sendo administrado de maneira errada ou equivocada, é certo que o senhor da obra, o dono, ele vai pedir conta, porque ele pede conta de tudo. A Bíblia diz que ele, quando ele entregou aqueles talentos, naquelas passagens que nós já conhecemos no Novo Testamento, ele voltou, isso é uma alusão de Jesus indo e depois voltando, né? E ele pediu conta. Tinha um que pegou um talento lá, escondeu, enrolou num lenço e enterrou, e ele chamou servo negligente. Deveria ter negociado para que quando eu viesse, tivesse angariado mais. Então ele vai pedir conta, irmãos. E não adianta que nós não podemos administrar as coisas de Deus de qualquer maneira, não só nas questões financeiras, mas em todas as áreas. Tudo que eu faço que não é para questões seculares, que é para o reino de Deus, eu devo ter uma dedicação maior, devo ter um cuidado muito maior, né? Porque eu estou fazendo algo para o reino de Deus. O reino de quem que é? De Deus, não é nosso, né? O reino de Deus, irmãos, você sabia que no reino de Deus não existe crise? Não há crises no reino de Deus. No ano de 2008, teve uma grande crise aqui no Brasil, os irmãos se lembram, né? Uma recessão, uma das maiores que já teve. E eu vou falar para os irmãos, se eu falar para vocês que houve falta de alguma coisa na minha casa,
eu estaria mentindo. E ficaram muitos pastores lá, eu estava no campo de Araçatuba lá trabalhando, e muitos pastores ficaram, crise, só falava de crise, você ia pregar crise, ia falar lá na frente, crise, né? E aí um dia eu tive a oportunidade para dar uma palavra, eu falei para eles lá, o reino de Deus não existe crise, a crise é no mundo dos homens, o reino de Deus não está suscetível a crises, porque Deus, Ele não é restrito, Deus não está restrito às crises que os homens passam, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, tudo está sob a direção dEle, Ele não se perde, Ele jamais precisará fazer contas, Deus jamais precisará de calculadora, não é? Deus jamais precisará fazer o que às vezes nós fazemos, aquele malabarismo para cobrir uma coisa e deixar outra, porque Deus tem o controle absoluto de tudo, Ele tem tudo, tudo é dEle, a prata e o ouro pertencem a Ele, o mundo e a sua plenitude, a terra e a sua plenitude é dEle, Ele não passa falta de nada, e Ele também cuida dos seus nos mínimos detalhes, independentemente da crise que nós estejamos passando no âmbito aqui da terra, porque no reino de Deus não existe crise, o reino de Deus está de ponta cabeça, viu irmãos? Lembra que eu ensinei aqui? Está invertido a pirâmide, crise, enfermidade no mundo físico, no reino de Deus, saúde, né? Prosperidade, bonança, porque o nosso Deus não tem crise para Ele. Então irmãos, sempre fazer, né, com bastante dedicação, né? Saber que nós estamos recebendo algo que não é nosso, fidelidade, né? Honestidade. Vamos dar uma olhada num texto, Lucas 12, do 42 ao 47, glória a Deus. Lucas 12, do 42 ao 47. Já soubemos de muitos casos, né? Muitos casos que a gente já ficou sabendo, de pessoas que administravam igrejas, obreiros, né? Tesouraria também, e teve problemas, né? Precisa haver um cuidado muito grande para o crente, para o obreiro. Lembra das 3 barras que eu ensinei aqui no Encontro de Casais, que o homem precisa tomar muito cuidado, né? Conhaque São João da Barra, barra de ouro e a barra da saia, né? 3 barras que o homem de Deus tem que tomar muito cuidado. Então, como diz aí Lucas 12, a partir do versículo 42, ó. Respondeu o Senhor, vou ler aqui na minha tradução aqui. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel? Quem é o mordomo, irmão? Cuida do quê? Do que é dele, né? Existe uma doutrina que eu tenho falado para os irmãos, chama economia de Deus, eicomene, né, do grego, que significa que Deus administra as coisas com muita fidelidade, né, com muita responsabilidade, e nós também administramos o que não é nosso. Para nós isso é chamado mordomia cristã, né? Então ele está dizendo aqui, ó, qual é o mordomo fiel? Lucas 12, 42. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas aquele servo que disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir. Alguns já dizem até que ele não vem mais, né? Uns estão falando, está tardando. Outros, não vem mais, não vai existir isso daí. E começar a espancar os criados e criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. 48. E o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá.
e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Perceberam? Quanto mais eu tenho responsabilidade no reino de Deus, mais eu serei cobrado. Isso é sério, irmãos, coisa séria. Se eu for trabalhar numa empresa ou trabalhar em algum lugar, o patrão já vai cobrar daqueles que têm mais responsabilidade. Quanto mais, o fulano ganha mais do que eu, mas vai ver o serviço que ele faz. Com certeza é mais responsabilidade, né? O fulano lá, o gerente daquela empresa, ganha mais do que o operário, mas é claro, dá uma olhada na responsabilidade que ele tem, não é? É claro que ele vai ter que ganhar mais. Agora, quando for cobrado, quem vai ser mais cobrado, hein? Imaginem no reino de Deus. Isso vale para questões financeiras, né? De dinheiro também. Temos que tomar muito cuidado, né? Administrar, saber não fazer dívidas para poder jogar o nome da igreja na lama. Eu já fui pastor em cidades que eu cheguei lá, eu precisei pagar dívidas de obreiro que me antecedeu e largou dívida lá. Fui falar com o pastor presidente, ele falou assim: se vira lá, paga. Nada de costa, ele falou para mim, nada de braçada, nada de cachorrinho, paga lá a dívida. E aí eu fui nos lugares onde tinha as dívidas e conversei, fui conversando, dava um pouquinho um mês, outro mês dava outro, e paguei as dívidas, né? E uma mulher um dia me questionou e falou para mim assim: o que eu faço aqui, hein? Porque esse pastor que antecedeu o senhor está devendo aqui. Tem um outro que tinha aqui também que está devendo aqui. Eu falei para ela: vou dar um conselho, não venda mais para pastores, faça isso, viu? Ela até assustou, né? Mas eu falei: porque se eles não pagaram, não confie mais. Vou pagar a senhora, mas não confie mais. Então, irmãos, nós temos que trabalhar com fidelidade, porque Deus está olhando para nós lá, esquadrinhando o nosso coração. Ele sabe tudo que nós estamos fazendo, o que nós fizemos. Os irmãos pensam que Deus não sabe a origem dessa crise aí? Os homens não sabem de onde surgiu. Eles fazem conjecturas, especulações, como fazer, de onde veio, como eu vou fazer para poder nós fazermos uma maneira de aplacar essa crise. Mas Deus sabe de onde surgiu, Deus sabe qual é o remédio, Deus sabe a hora que vai parar, se não vai. Deus sabe se Ele precisa estender mais essa crise, quem sabe para a igreja acordar, o seu povo acordar, aqueles que estão fora acordar também, né? E quem sabe correr para os pés do Senhor agora, porque enquanto está muito tranquilo, isso é provado, isso aí é na história da igreja, a história da igreja nos mostra, quanto mais tranquilidade para o povo, mais eles ficaram afastados de Deus. Essa é a grande verdade. Então agora quem sabe, né? Pois bem, vamos seguir aqui. Então existe, irmãos, algumas promessas e recompensas para aqueles que são fiéis no dízimo, né? Nós encontramos no capítulo 10 do profeta Malaquias, aliás, capítulo 3, né? Nós encontramos várias coisas ali a partir do versículo 10 que fala sobre o dízimo. Uma dessas principais coisas é que Deus, Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do... Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que o responsável por receber o dízimo é o tesoureiro, a casa do tesouro, e para que haja mantimento. Eu já expliquei para os irmãos que no templo, nas 4 esquinas do templo, que é chamado ângulo, tinha 4 cozinhas, uma em cada canto, né? E essas 4 cozinhas ficavam constantemente com mantimentos para poder suprir a necessidade do sacerdote e daqueles que tinham necessidades, porque o sacerdote não tinha salário. Por isso que eu sou, agora de um tempo para cá, eu fiquei restrito em fazer comida na igreja, né? Nós fizemos aqui esse trabalho agora, eu fico um pouco restrito, né? Tivemos uma necessidade extrema de fazer, mas se a gente for analisar à luz da Bíblia mesmo, a comida na igreja sempre tem que ser doada, porque esse é o princípio aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é isso, comida. E aqui, irmãos, depois ele vai dizer assim: e fazei prova de mim. Como fazei
prova. Vamos ler esse texto? Porque às vezes nós não percebemos algumas coisas que está nesse texto. Malaquias 3, né? É interessante. Se eu pular algumas coisas na Bíblia, eu não consigo entender o contexto. No capítulo 3 de Malaquias, versículo 10: trazei todos os dízimos. Observe que é todos. Esse aqui eu vou levar, esse aqui não. Eu vendi um caminhãozinho aqui, uma bicicleta, esse eu não vou levar. Todos os dízimos. E devemos ensinar aos nossos filhos, viu? Se você der uma mesada para ele, dá um dinheirinho para ele qualquer, ensina para ele, entrega o dízimo. Você deu 10 reais, você tira R$1, que isso aqui é do Senhor. Ensina para ele, que ele vai aprender, viu? Ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele estiver velho, não se desviará dele. Então aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, primeiro traz. Eu vou fazer um teste com Deus agora. Eu quero ver. Mas ele não traz o dízimo. Trazei todos os dízimos, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, agora tem um detalhe: antes de fazer a prova, você precisa ver se ele não vai abrir, porque não vai acontecer isso nunca. Ele vai abrir a janela. Você sabe por que ele está dizendo janela e não porta? Né? E derramar, isso é do céu, né? E derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. É porque a janela, irmãos, é algo que vem de cima. Deus abrirá a janela do céu e derramará de cima. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Então, é a única vez que eu posso, a Bíblia está me dando autoridade para fazer prova de Deus, desde que eu seja fiel, né? Porque tem pessoa que não é fiel e quer fazer prova de Deus. Então, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um princípio, não é do Antigo Testamento. Nós já ensinamos os irmãos várias vezes, tem pessoas que ignoram isso, né? Mas existem sim demônios que atuam na área financeira. Eles são tratados na Bíblia, principalmente no livro de Joel. Como existia nessa época do Antigo Testamento, existia 4 tipos de gafanhotos, 4 espécies de gafanhotos nessa região, que era a locusta, a lagarta, o pulgão e o gafanhoto. Então, nesse tempo, eles atacavam as lavouras e davam muito prejuízo. Então é feita uma metáfora no livro de Joel de espíritos malignos que atuam nessa área, sim. Nós pentecostais clássicos temos muita dificuldade de admitir isso, mas é verdade, isso existe, e eles vão minando as finanças das pessoas. Se a pessoa não é fiel, ele corre um sério risco, porque eles devastam, né, tudo aquilo que nós temos de provisão. Então é necessário que eu entenda esse princípio. Se uma pessoa não entender isso, conversei com um irmão aqui essa semana, aqui em Colina. Ele não congrega aqui, ele congrega numa outra igreja neopentecostal, e ele disse para mim: pastor, eu sou novo convertido, mas eu já entendi o princípio do dízimo. E ele falou: tem pessoas de muito tempo lá na igreja que não entenderam o princípio do dízimo ainda. Se eu não compreender o princípio do dízimo, não tem nada a ver com fé. Eu não vou dar o dízimo, pagar o dízimo, porque eu não tenho fé para isso. Não é fé, é fidelidade. Se eu não sou fiel, não adianta. E se eu entregar qualquer dinheiro na obra de Deus, com o meu coração fechado, não faça isso. Se você não quer entregar, não entregue. Não entregue 1 centavo na obra de Deus com o teu coração fechado, preso àquilo, porque Deus não vai receber. E toda a oferta que você entregue, o dízimo na casa de Deus, é condicional. Ela volta para nós de alguma maneira. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Quando, é uma metáfora também, mas preste atenção. O que é a oferta incondicional? Quando os irmãos de José, lá em Gênesis 49, eles foram ter com o governador do Egito, que eles não sabiam quem era, não sabia que era o seu irmão. Eles foram em quantos para lá? Lembram? Enquanto eles foram para lá? Eles foram em 10. Deixaram Benjamim, o mais novo.
José era o 12º, mas eles não sabiam. Eles foram em 10 para lá. Entretanto, depois que José depois que José fez toda aquela encenação com eles, deixou um deles preso lá, né? Um deles ficou preso e disse: enquanto vocês não trouxerem o menor aqui, ele não sai da prisão. Olha que interessante, irmãos. Enquanto eles foram para lá, em 10, né? Benjamim ficou, era o dízimo. Enquanto eles não trouxeram, o outro que estava na prisão lá, não foi liberado. E que interessante, quando eles voltaram para o caminho, que eles foram abrir os sacos dos suprimentos que eles estavam levando, eles encontraram todo o dinheiro que eles tinham pago pelo suprimento. José tinha colocado o dinheiro de volta dentro do saco. Sabe o que significa isso? Que quando eu entrego a minha oferta de coração, ela volta para mim. Uma hora ou outra você vai encontrar essa oferta em algum lugar. Quando você estiver num aperto, quando você estiver numa dificuldade, quando você precisar de um socorro, quando você precisar de alguma coisa, quando alguém precisar, que você precisa que alguém te socorra, você vai ver essa oferta voltando, porque esse é um princípio bíblico, e Deus não erra, Deus jamais vai errar. Muito bem, vamos seguir. Mais algumas promessas que nós podemos ver. Vamos dar uma olhada no Salmo 35 e o verso 27. Salmo 35, verso 27. Bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação, e digam a minha justificação, e diga continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Perceberam, irmãos? Como Deus quer que nós vivamos? Deus quer que o crente viva na miséria? Não, próspero. Eu vou explicar depois a diferença de prosperidade com riqueza. Riqueza é dom de Deus, não é para todos. Então, o que Deus quer de nós? Porque há dois extremos, né? Eu já expliquei aqui, oração do Pai Nosso e do Pão Nosso. Dois extremos. Aquelas igrejas que só fala de dinheiro, só dinheiro, porque tem que conquistar, porque tem que ter honra, porque tem que ter aquilo, e campanha, e tem aquelas outras que acham que falar de dinheiro também é pecado. Sabia que tem um pastor aqui em Colina que ele não tira oferta na igreja? E ele está trabalhando errado? Está errado isso daí, porque a palavra oferta, corban, do hebraico, significa aproximar-se. Quando eu entrego uma oferta ao Senhor, eu me aproximo mais dele. Aquela viúva entregou a última oferta que ela tinha e se aproximou do Senhor, as moedinhas. Ele falou o dia que não tira oferta porque Deus é o provedor da obra. Mas da onde? Vai cair dinheiro do céu? Deus é o provedor porque os irmãos que vão ser usados por ele. Quando, há muitos anos atrás, saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, que já dorme no Senhor, ele foi construir a Assembleia de Deus lá no Belenzinho, Rua Conselheiro Cotegipe 273, lá no bairro do Belenzinho. E eles compraram o terreno e não tinha dinheiro para construir. E o gerente do Bradesco, acho que é o Bradesco, procurou ele e disse: pastor, nós estamos disponibilizando para o senhor um empréstimo, para o senhor pagar como o senhor puder, para o senhor construir a igreja. E ele disse: eu agradeço muito pela confiança, mas a provisão está no bolso dos irmãos, das viúvas, das pessoas que trabalham, né, dos diaristas, e Deus vai prover, porque Deus é o provedor, mas está no bolso dos irmãos. Isso que aconteceu, construiu-se um grande templo lá, para 5.000 pessoas, hoje ele já está ultrapassado, né? Já foi construído um outro para 10.000 agora, mas irmãos, Deus usa quem Ele quer, Ele sabe como trabalhar, Ele é o dono de tudo. Ele ainda não deu esse templo para nós, porque não foi a hora dele, talvez Ele não queira dar, nós não sabemos, mas se Ele quiser, isso aqui vem na nossa mão assim, ó, fácil, fácil, porque Ele é dono de tudo, Senhor de tudo. Isso aqui não é nada para Ele, Ele é dono da terra,
toda a sua plenitude pertence a Ele. Glória a Deus. Então Ele quer que nós sejamos prósperos, né? Nós seremos recompensados. É barganha então, pastor Mauro? Eu trago meu dízimo, Deus me dá bênção? Não, Deus não faz barganha. Deus não precisa de dinheiro. Deus está aferindo o meu coração e a minha fidelidade. Como eu encaro a obra dele? Qual é o tipo de valor que eu dou na obra dele? E se eu amo a obra dele? Irmãos, qual que é? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Nós não temos esse problema aqui, é só um exemplo. Qual que é a intenção de um crente que congrega numa igreja e ele é dizimista e passa um tempo ele fecha a mão para a igreja? Qual que é a intenção desse cidadão? Que a igreja feche. Sim ou não? Se ele é dizimista e ele passa um tempo, ele fala: eu vou parar de dar o meu dízimo, vou fechar a mão, é porque ele quer que a igreja feche. A única explicação plausível é isso, não tem outra. Eu já conheci pessoas, né, que às vezes não gostavam do pastor e dizia, ó, chamava alguns irmãos: nós temos um jeito dele sair daqui, temos uma estratégia, vamos fechar a mão, vamos guardar o nosso dízimo em casa. Quando ele for embora, a gente volta a dar o dízimo de novo. Ora, se vai o pastor embora, não vai vir outro? O que vocês acham? Então, já presenciei muito isso. E é claro, né, irmãos, que isso vai ter uma consequência depois. Bom, vamos caminhando. Vou falar mais um pouquinho aqui depois, da semana que vem, voltar a falar sobre essa questão do dízimo, né? Mas eu vou falar um pouquinho com os irmãos para a gente encerrar por hoje, sobre a fidelidade nos votos. Quem já fez voto aqui com o Senhor? Levante a mão. Ninguém? Eu já fiz voto aqui com o Senhor. Outras vezes, né? O voto que se faz a Deus, irmãos, é muito sério. Com os homens já deve ser cumprido, né? Você imagine você fazer um voto com Deus e não cumprir? A Bíblia fala de um homem lá no livro dos Juízes, inclusive ele foi um juiz, Jefté, né? Jefté. Ele fez um voto precipitado. Ele disse o seguinte: ó, falou com Deus: eu vou participar de uma guerra. Se o Senhor me der vitória sobre os meus inimigos, quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que eu ver, eu entrego ao Senhor como voto. Primeiro que Deus não aceita, não há na Bíblia nenhum relato, tem algumas exceções, mas o contexto explica que Deus vai aceitar sacrifício de pessoas. Mas aí ele foi para a guerra, Deus ouviu o voto dele, Deus deu vitória para ele no voto. Quando ele voltou, irmãos, que ele vai chegando na casa dele, adivinha quem que ele encontra na porta da casa dele? A única filha dele. A Bíblia diz que ela vinha com adufes